programa a seguir é uma produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. A Rede Elite de Comunicações, Rádio e TV apresenta a partir de agora o programa Divas, o Podcast, com Denise Ribeiro. Olá, muito boa noite a você, meu querido ouvinte da Rede Elite de Comunicações. Estamos começando o Divas, o Podcast, essa estreia tão aguardada, tão esperada, enfim, está se iniciando agora. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast, onde aqui a mulher tem voz, tem vez, tem participação e aqui você sempre será bem-vindo. E eu quero muito agradecer a você que está sintonizado com a gente desde o início, lá no programa Momentos, com a nossa querida diva Sônia Apolônio, que inclusive arrasou, foi maravilhosa, incrível. Um beijo também para a doutora Caroline Leite, que também foi sensacional. E agora você fica sintonizado aqui comigo no programa Divas, o Podcast. Quero também mencionar aqui as rádios Marconi FM do Rio Grande do Sul. Você do Rio Grande do Sul que está nos assistindo nesse momento, sintonizado aí pela Marconi FM. Master FM do Rio de Janeiro, você do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. E Paineira FM do Rio Grande do Norte. Muito obrigada a todos vocês que estão sintonizados. Aproveitando, eu quero que vocês mandem suas perguntas, seus áudios, as suas mensagens pelo nosso WhatsApp, que é o 994 39 6897. Bom, a minha convidada de hoje, ela dispensa comentários, porque ela é maravilhosa, ela é uma diva, ela é fenomenal, apresenta o podcast Momentos e ela também é diretora artística daqui da Rede Elite. Olha a responsabilidade e olha a minha responsabilidade de ter que entrevistar essa querida diva que tem muita história para contar. E hoje o nosso tema é um tema muito interessante. Vamos falar sobre a comunicação feminina através dos podcasts e esse tema ela domina muito bem. Sônia Apolônio, querida! Essa apresentação foi demais, meu amor. Ai, Denise, minha diva querida, é uma honra tê-la aqui na Rede Elite de Comunicações. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz em recebê-la e receber esse convite como a primeira convidada do podcast Divas. É uma honra muito grande e uma responsabilidade, porque eu estou aqui me colocando. É uma responsabilidade porque, como nós somos comunicadoras, hoje estou me colocando no lugar de convidadíssima dessa querida diva que eu amo muito. E desde lá dos podcasts Divas, madrinha do podcast Diva, eu me sinto muito honrada porque sei a tua grandeza e a capacidade que você tem para abordar tantos assuntos como você irá abordar com tantas pessoas, tantas mulheres, cada uma com a sua representatividade nesse Divas, o podcast. Eu só posso te desejar muito sucesso, minha diva querida, Denise Ribeiro, hoje na Rede Elite de Comunicações. Muito obrigada. Eu que tenho que agradecer a todos que me apoiaram, todos que estiveram comigo nessa etapa, principalmente a toda a equipe da Rede Elite de Comunicações que disponibilizou o seu espaço para que eu pudesse trazer esse podcast para cá. Então é uma honra muito grande para mim. Agradecer também a você que desde lá de trás, e você sabe muito bem, é uma comunicadora maravilhosa, uma comunicadora de respeito. Obrigada, e principalmente uma comunicadora que é referência para mim, porque eu aprendi
o que eu aprendi hoje, o que eu sei da comunicação, eu também devo a você. Oh, meu amor. Tenho que agradecer também, claro, não posso me esquecer dele, que está aqui no estúdio, meu querido e amado Flávio Ferreira, DJ O Flavinho Herói, também, meu receba produtor os meus e diretor, cumprimentos. certo? Muito obrigada por estar presente também aqui conosco, né, Diva? Com certeza. Quero também agradecer ao Japa, que está na mesa também, comandando toda a mesa. Gratidão. E agradecer a todos que estão sintonizados aqui comigo no Divas, o podcast. Eu vou confessar para você, Soninha, Sim. que eu trabalhei muito na elaboração do tema de hoje. Obrigada, Afinal, meu amor. falarmos sobre a comunicação feminina nos podcasts. Inclusive, eu quero que você que está nos escutando agora, que está nos ouvindo, mande sua pergunta, mande a sua mensagem e vamos refletir um pouco sobre a importância da comunicação feminina nos podcasts. Diva, você que é uma comunicadora de renome, o que você Obrigada, entende? meu amor. O que você entende por esse tema? Eu entendo que é um tema importantíssimo, porque a partir do momento que uma mulher está falando no microfone, ela não só está falando, mas ela está fazendo com que as mulheres tenham um espaço muito grande nas suas vozes, no que desejam. E a mulher é muito criativa. Demais. A mulher, ela não apenas fala, mas a voz da mulher ecoa longe, porque nós precisamos colocar nossas pautas, nossas vontades, tudo aquilo que nós desejamos para cada uma, porque nós estamos falando com mães, nós estamos falando com jovens, nós estamos falando com senhoras, e quando uma mulher pega o microfone e começa a falar, eu entendo que ela é ouvida com muito respeito, principalmente abordando um tema tão importante, a importância da mulher nos podcasts. A importância é isso, porque a mulher é transformadora. A mulher tem pautas para transformar e colocar ideias. A mulher gera muitas coisas diferentes. A mulher fala de moda, a mulher fala sobre saúde, a mulher fala sobre direitos, a mulher fala sobre tudo. Nós falamos muito, não é, Diva? Falamos bastante. A mulher, ela é muito comunicativa, ela é muito assertiva, ela consegue transmitir tudo o que ela quer através do olhar. Às vezes, só de olhar para uma mulher, uma mulher conhece a outra, sabe o que a outra precisa. Verdade. Isso é importantíssimo. E ainda mais você que já entrevistou muitas mulheres. Sim, em seu podcast. Inclusive você entrevistando a você, né, querida? Sim. Então, eu acho que o podcast é essa ferramenta importante que nós temos. Porque nós estamos ao vivo para todo o Brasil, em todas as cidades, e podendo levar a nossa voz, brindar esse podcast Divas e marcar como primeiro podcast, mais um feminino, e marcar com a sua participação. E nós agradecemos muito e vamos continuar com esse tema, a importância da mulher nos podcasts. Com certeza. Inclusive, se nós puxarmos um pouco lá para trás, quando nós nos conhecemos no The Lotus Divas, que inclusive foi o primeiro podcast feminino do bairro dos Pimentas, em Guarulhos, lá iniciou-se a história da nossa amizade, da nossa parceria. Não apenas um programa de mulheres, mas iniciou-se uma história bonita, uma amizade na qual levamos até hoje e que está aqui na Rede Elite. E disso eu me orgulho muito, de ter conhecido Sabe o que você. Que é? É que a mulher, gente, a mulher não informa. A mulher, ela forma. A mulher forma debates, a mulher forma opiniões, a mulher forma ideias. A mulher tem essa troca de mulher para mulher. De mulher para mulher, Maísa! De mulher para mulher, a diva. A diva aqui presente. Isso é muito Porque bom. nós formamos, não é, diva? Nós formamos opiniões,
nós, uma com a outra, nós vamos nos unindo, cada uma Verdade. com a sua forma de ver a vida, como no podcast, no primeiro podcast Divas, Sim. que eu tive a honra de participar. Então, era um grupo, e será um grupo de mulheres, cada uma com segmento profissional. E essa união foi com que fez com que a Diva chegasse até aqui, eu também, com essa honra de estar apresentando esse podcast a vocês e batendo esse papo. Eu quero que você ligue para nós, eu te convido a ligar para cá e bater esse papo junto conosco. Nós estamos aqui na nossa mesa, na nossa sala de visita, Sim, Diva. com E, certeza. claro, muito à vontade para esperar você dar um alôzinho aqui para nós na Rede Elite. Isso é verdade. E Diva, eu estou à tua disposição, meu amor. Vamos conversar Vamos com essas conversar. divas. Vamos ser diva, né? Vamos ser aliás, divas. olha, essa pele eu coloquei em sua homenagem, minha querida. Inclusive, eu adorei. Quando eu cheguei aqui no estúdio, eu fiquei encantada com essa pele maravilhosa. O que eu tenho- Divas. O que eu tenho que falar de você? No The Lotus Divas, na qual fizemos um especial, eu me encarreguei de preparar um programa especial trazendo todas as divas que eu entrevistei no decorrer do meu programa. E ela veio com um sobretudo maravilhoso, todo colorido, Brilhante. brilhante. Era verão, Diva. Era verão. E ela veio Agora- toda diva, toda produzida. Só que ela não esperava que eu fizesse uma pegadinha com ela. Houve uma pegadinha, por isso que ela está no lugar certo. Houve uma pegadinha. Nossa, eu simplesmente cheguei pra ela e disse: Diva, hoje você que vai ser a comunicadora. Ela olhou pra mim e falou: eu não acredito. Falei: pois é, Foi você mesmo. vai ser a comunicadora do podcast de hoje lá no The Lotus. Como que foi essa sensação de ter Foi- assumido esse papel de comunicadora? Foi uma surpresa muito grande, porque eu fui como convidada e eu pensei assim, não vai ser nem tão difícil, eu vou conhecer todas as divas que estão, vou me interagir também nos temas e vai ser super fácil. Aí ela me surpreende, olha, hoje a comunicadora é a Soninha Poloni. Peguei a diva de surpresa. Ali foi um teste que ela fez comigo. Mas foi maravilhoso, porque nós unimos as nossas experiências, batemos papo, conversamos e continuamos amigas, que muitas já passaram aqui também pela Rede Elite. Não é verdade, É Diva? verdade, diva, é verdade. Muitas mulheres que estavam lá no The Lotus passaram nas entrevistas aqui, juntamente com Momentos e juntamente com você também. Foi uma porta de entrada para que todo esse encontro acontecesse. Porque eu Foi queria exatamente que cada uma das meninas elas se conhecessem e interagissem entre si. Então eu fiz esse especial justamente para isso. E nesse podcast eram mulheres maravilhosas e são mulheres médicas, não é? Senhoras donas de casa, empreendedoras. Bem, todas as profissões existiam ali naquele momento. Então foi depois muito gostoso interagir com você. Sim. E eu saí muito feliz por conhecê-las. E com certeza elas estão nos assistindo. Estão nos assistindo agora, com certeza. Com certeza. Vamos estão. mandar um beijo para todas aí. Beijo para todas as divas lindas, Divas maravilhosas, queridas. que com certeza estão nos acompanhando nesse momento. E vou aguardar vocês aqui no Divas ou Podcast, hein? Quantos Estarei convites que aguardando. terão, olha, Muitos pode esperar, convites. porque muitos convites virão e muito bate-papo também, né? Muito bate-papo. Muito bate-papo. Soninha, você que já entrevistou muitas mulheres, qual é o, vamos se dizer assim, quais são as maiores dificuldades no ramo da comunicação que você acredita que possam ter? Eu entendo que o ramo da comunicação é um dom. A comunicação é um dom que desperta em você. A timidez existe, mas também quando você tem o dom para se comunicar,
você não vai ter tantas dificuldades. Isso você vai percebendo no decorrer da sua vida. Quando você vai na casa de uma amiga, que você bate um papo numa festa, num evento, então você vai aprendendo que você se comunica. E principalmente se interessar não por você, mas pelo que o outro é, a outra é. Então, a dificuldade na comunicação é você ter o dom em se comunicar, de se gostar de se comunicar, ter uma simpatia já própria, porque o público quer ter um momento, por exemplo, 7 horas, o Divas Podcast. Você já trabalhou, você já assistiu o podcast da Soninha, você já preparou o teu jantar, você está aí se movimentando em casa. E o que acontece? Entra o Divas Podcast. Então, é a voz da mulher, seja quem for. Então, eu entendo que a dificuldade que existe é você ter a coragem de ser quem você é. Se você gosta de conversar, se você sabe que você tem esse dom, você começa a desenvolver. E não deixe guardado, não. Porque você pode fazer palestras, você percebe, você pode ser uma conselheira. Existem tantos dons. Então, as dificuldades que eu entendo nos podcasts e que eu vejo é na dificuldade da pessoa ser tímida, sabe? Sim. Ou ela não saber colocar as suas ideias. É timidez, eu entendo, e o dom também de falar, de gostar de conversar. Então, essa dificuldade, que também é passageira, porque quando a gente começa, a gente não para, não é? Não paramos de jeito nenhum. Quando nós começamos a falar, tem pessoas, não paramos mais. Tem amigas que falam assim: eu não sei aonde vocês buscam tanto assunto. Não é? É o convívio social, é muito importante também. Sim. Se você ficar muito dentro de casa, muito voltada muito introspectiva, você não vai ter coragem de enfrentar um podcast, tantas câmeras, não é? Tantas câmeras, e como nós estamos aqui, rodeadas de câmeras. Então, mas depois que você começa a falar, como nós estamos falando, a conversar com as pessoas, você tem a certeza que algo você tem de bom para passar para alguém. E é sobre isso, né? Com certeza, eu também acredito que todas nós mulheres temos algo de bom para transmitir uma mensagem, transmitir passar um afeto, uma palavra para alguém. Eu acredito que isso seja muito importante. Aproveitando, nós mulheres na área da comunicação, nos podcasts, um tempo lá para trás, voltando um pouquinho lá para trás, nós éramos como coadjuvantes, então nós apenas assistíamos. E com o passar do tempo, nós fomos ocupando os cargos que eram nesse tempo ocupados pelos homens, como assumir uma mesa, estar comandando uma câmera, estar falando aqui no microfone como nós estamos falando nesse momento. E aí que eu te pergunto, como você se descobriu na comunicação, nesse ramo da comunicação, e qual foi o momento que você deu o start, que você falou, agora é o meu momento de brilhar? Por incrível que pareça, amei essa pergunta. Foi em plena pandemia. Por quê? Porque na pandemia nós ficamos isolados. Nós não poderíamos conversar, nós não podíamos conversar. E as pessoas estavam tão entristecidas também que você ligava, você está bem, você não está bem, você assistia, via as pessoas pelo celular. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ficar entristecida, porque eu não conseguia ver mais as minhas amigas, conversar, e foi aquela tristeza, foi no mundo, né, na verdade. E foi quando eu recebi o convite do nosso querido Luiz Cancan para participar aqui da Rede Elite. Naquele momento da pandemia,
E eu disse, eu vou. Tomei coragem, falei, não, mas o pessoal enlouqueceu. Não, mas como é perigoso a Covid, é perigoso morrer. Mas eu iria morrer por falta de conversar. Eu precisava. Eu falei, deve ter alguém para me ouvir nesse momento. Tanto é que aí o podcast chamou-se Momentos. Porque eu falei, até quando isso vai passar, né? Mas naquele momento eu não consegui expressar talvez o quanto eu tinha para falar, para conversar. Mas foi nesses momentos que naquela programação, depois de um mês, e eu nem me lembrei que o pessoal estava todo em casa assistindo. Eu peguei, na minha impressão, eu peguei um horário que ninguém iria me assistir. Sim. Que é esse horário esse dia de quarta-feira. E aí, quando eu comecei, eu falei, quem que vai estar me assistindo nesse horário? Ninguém, então eu posso falar. Eu posso falar, não preciso ser tímida, ao contrário. Estavam todos em casa me assistindo, porque estavam todos fechados em casa. Então, foi aí que me deu um start de começar e não parar mais. E tem áudios para você. Opa, então vamos aos áudios. Vamos aos áudios. O Japinha tá lá, ó. Vamos aos áudios. Em um mundo onde elas poderiam ser gatinhas, elas decidiram ser panteras. Eu passo aqui para desejar um dia lindo para vocês, um início de programa maravilhoso e dizer que eu tenho um carinho muito especial por vocês. Vocês moram no meu coração. Estou morrendo de saudade. Desejo muita felicidade e sucesso a vocês, a família e a todas as vezes em que vocês me acolheram e me ajudaram a enxergar também que eu também poderia ser uma pantera. Um beijo especial para vocês, minhas lindas. Que linda. Beijo, Bianca! Linda! Olá, boa noite, Denise, aqui Luiz Cancan, da Rede Elite de Comunicações. Passando por aqui para desejar para você que você tenha muito sucesso, seja bem-vinda na Rede Elite de Comunicações com o seu podcast, Divas, o podcast, e também agradecer a nossa querida Sônia Polônio, que é a diretora artística da Rede Elite de Comunicações, e também por ter indicado, né, você para ser uma das apresentadoras, uma das comunicadoras da Rede Elite, do podcast da Rádio e TV Elite. A você muito sucesso, Deus te abençoe, e eu tenho certeza que seu programa será um grande sucesso. Um grande abraço de Luiz Cancan, da Rede Elite de Comunicações. Muito obrigada! Oi, Divas Podcast, aqui é a Debinha Ruth, passando para mandar um beijo para essas divas que estão maravilhosas. Estou aqui hoje prestigiando esse primeiro dia do Divas Podcast e de muitos outros dias que virão. Estamos aí na sintonia, conectados. E um beijo, boa noite, estão lindas, estou acompanhando, hein? Beijo, Débora, obrigada. Muito obrigada. Como é gostoso, sabe, Diva, poder receber essas palavras de carinho, esses áudios maravilhosos que me engrandecem. É maravilhoso, não é? É muito bom. É uma recompensa, assim. Eu estou muito, muito emocionada, sabe? Também. Diva, por esse... as pessoas estão nos assistindo, nos viram no Divas Podcast, passaram alguns anos e estamos e continuamos. Isso chama-se amizade, não é? É amizade. Amizade. Acima amizade. de tudo, amizade. Como eu falei no começo do nosso podcast, é difícil quando você entrevista e quando você é entrevistado. Eu muitas vezes fui entrevistada pela Soninha no podcast Momentos, inclusive brilhantemente você, olha. Inclusive foram vários podcasts que estão no YouTube, vocês vão poder acompanhar essas entrevistas. Então é totalmente diferente você entrevistar e ser entrevistado. E eu quero saber de você, como que é essa sensação para você de ser entrevistada, você que tem o seu brilho, você que
entrevista. Você que é uma comunicadora maravilhosa, de muito nome, que eu não canso de falar isso, porque você é. E eu quero saber de você, como que é estar desse lado? É difícil. É difícil porque nós, como comunicadoras, nós falamos muito. Bastante, não é? Muito. E com a experiência você vai vendo, não é, Diva, que você não pode dar muito espaço no bate-papo, você já muda para outro, que muda para outro. Então você, no lugar de entrevistada, você fica aguardando a pergunta. E fica aguardando a pergunta e você quer a pergunta. Você quer a Você pergunta. quer a pergunta. Então, verdade. esse é o grande... É aquilo que mais nos agrada, é a entrevista. Por quê? Porque nesse momento que a gente passa, nessa hora, que a gente passa a mensagem que nós pretendemos passar. Então, como entrevistada aqui, eu quero dizer a você que se sente muito em casa, tímida, que você nunca fez uma live, nunca pegou um celular e saiu se filmando, falando do que você faz, até dentro de casa, ou você empreendedora e que nunca fez uma live e gostaria de ser entrevistada, venha, essa é a oportunidade. Então nos emociona, é difícil porque ser entrevistada é poder passar o que você já conhece. Sim. Né? Então, como comunicadora, e há tantos anos na Rede Elite, Diva, você sabe que eu já entrevistei muitas pessoas, já sentaram aqui nessa cadeira que eu estou sentada. E são bate-papos totalmente diferentes um do outro e que nos enriquecem. Nós pensamos que nós estamos perguntando e agregando aquela pessoa que vem, mas é o contrário. Quando nós entrevistamos, nós estamos aprendendo com o nosso convidado. Com então, certeza. Isso nos dá uma grande honra, um grande prazer. E esses áudios, cumprimentando você, Sim. cumprimentando o podcast e o tema também da importância do podcast. Eu acho que nos comunicarmos é o que há de mais importante, mas uma comunicação alegre, né? Sim. O comunicador, ele tem que ser alegre. A mulher tem que ser alegre. Precisa ser. Você tá tristinha, se alegra. Se alegra. Porque a gente tem que ser feliz, fazer tudo com excelência. Eu penso isso, Diva. Sim, com certeza. Fazer tudo com excelência. Então, quando eu entrevisto, eu quero entrevistar da melhor forma o meu convidado para que ele se sinta como se estivesse na minha casa. E hoje, como entrevistada, eu me sinto em casa com você, como se estivesse batendo papo, tomando aquele cafezinho com a minha diva, minha aquele amiga. Cafezinho gostoso, maravilhoso. É sobre isso, né? É sobre isso, com certeza. É sobre você se sentir em casa. Eu aqui, ao lado da diva, da Soninha, eu também me sinto em casa. Eu me sinto bem. A presença dela me faz bem. Afinal de contas, uma comunicadora maravilhosa, uma diva incrível como ela... como você também. Como nós somos. Então, eu me sinto bem. A presença dela me faz muito bem. Sabe, quem senta aqui nessa cadeira que ela está sentada agora, e quem senta aqui nessa cadeira que eu estou sentada agora... Ela, como entrevistadora, ela é maravilhosa. Obrigada, meu Ela amor, é obrigada. maravilhosa. E ela você transmite paz para o seu convidado. Você transmite segurança para ele. Por mais que ele esteja nervoso, seja uma pessoa tímida, porque muitos dos nossos convidados são tímidos. São. Então, o que acontece? Você passa essa segurança para o seu convidado. Você deixa ele mais tranquilo. É como se nós estivéssemos conversando aqui nessa mesa, nesse espaço, e não tivesse nenhuma câmera ao nosso redor. É verdade. Mas sabe o que também faz a diferença? Isso eu agradeço muito à Rede Elite. É a forma que eles montaram, que eles têm essa sala.
porque eu não me adaptei muito a outro tipo de estúdio. Sim. Por quê? Porque eu quero que o meu convidado, a minha convidada e você, a partir disso você vai sentir, ele se sente como se estivesse assim na minha casa. Fica à vontade, aí vamos bater um papinho, conta da tua história, conta a tua vida, porque não é nada programado, nada. É aquilo de fazer bem para a pessoa e a pessoa transmitir. Eu agora há pouco, não é, Diva? Você estava acompanhando, eu entrevistei uma doutora. Ela nos... Maravilhosa, por sinal. Ela nos ensinou tanto, não é? Muito. Sobre nos cuidarmos. Ela falou muito sobre por que não ficar mais bonito, sobre a importância de tratar os dentes, de irmos, né, a uma clínica e nos amarmos. Então é isso, é sobre isso. Esse espaço da Rede Elite, ele nos oferece essa intimidade da gente não ficar distante. Nós estamos pertinho aqui no microfone, mas sim, falando para o Brasil todo, internacionalmente, com você que está aí prestigiando o podcast, o primeiro podcast da nossa querida Denise Ribeiro, que traz tantas coisas lindas, sabe? Uma mulher fantástica. Você é uma mulher também muito interativa, uma mulher que está sempre buscando coisas novas, e isso já está em você. Então, da mesma forma, quando o seu convidado, a sua convidada sentar-se aqui, vai se sentir assim, de uma forma muito feliz, muito agradável, porque você também vai passar essa confiança. Você já passa, é que nós duas somos suspeitas, né? Somos suspeitas. Aproveitando, falando ainda dos podcasts, sim, sabemos que nós temos que ter um preparo claro, muito importante muito. Antes de iniciar um podcast. Como você se prepara para o seu podcast? Hoje eu me preparo, antes eu me preparava no sentido de o que eu vou perguntar, quem é a pessoa, e de repente você não conseguia saber, porque uma coisa é você olhar quem é a pessoa no Instagram, o histórico, outra coisa é você estar frente a frente com a pessoa. De repente você imagina que seja uma pessoa que gosta de conversar e uma pessoa hipertímida. Então, você tem que acolher, você tem que saber o que você vai perguntar, mas dentro da forma da pessoa ser. Então, isso é um estudo que nós vamos fazendo aos poucos e nos preparando. Então, não adianta um papel. Quantas vezes eu trouxe algumas perguntas prontas, Diva, e quando eu fui ver, eu não perguntei nada do que eu havia escrito. Nada. Por quê? Porque o bate-papo se desenvolveu de uma forma tão diferente para um outro lado profissional ou qualquer outra coisa, e você nota que você não precisa nem olhar o papel. Então, nos primeiros eu me preparava assim, eu me preocupava muito. Hoje, claro, eu recebo os meus convidados, assim como você, como diz, fique à vontade, mas lógico que eu procuro primeiro saber quem ele é, a credibilidade, fazer questão de deixar meu convidado à vontade e abordar o tema que ele tem, aquilo que ele tem de melhor dele, o que ele faz, ele ou ela, o que faz de interessante para esse público todo que está nos assistindo, que precisa do melhor, merecem o melhor, merecem os nossos aplausos, porque são eles que nos presenteiam com as visualizações, nos querem bem, mandam suas mensagens, os seus likes. Então, quem que merece o melhor? Sim, com certeza. O nosso convidado que abrilhanta os nossos podcasts. Sim. E você que está público. aí, você que está cada um assistindo esse podcast, primeiro podcast Divas ou Podcast. Então, nos prepararmos, sim. Existem formas, porque você tem que ter um microfone e você tem que saber que quando uma pessoa que você vai entrevistar chega num estúdio, ela não chega preparada para falar no microfone, para entrevista, ela não sabe o que vai acontecer.
não é? Sim. Então, gera assim, o que eu vou falar, né? O medo e tal. Então, o segredo de deixar a pessoa à vontade depende do comunicador, né? Sim. Do comunicador. E isso aqui é muito, muito gostoso. Então, você se prepara sabendo o que a pessoa faz, buscando um currículo da pessoa, mas interagindo. Na hora do podcast é que você desenvolve esse bate-papo gostoso. Com certeza, e desenvolve, e como você disse, a pessoa, o seu convidado, ele fica à vontade. Fique à vontade, você está na nossa mesa, na nossa casa, a Rede Elite é a nossa casa, pronto. Sim, e como comunicadora, você já enfrentou algum desafio? Sim, muitos desafios. Um deles foi você que me desafiou. Você me levou para o Senac. Ela fala, você já enfrentou um desafio? Isso é amiga. Ela me surpreende, ela me levou para fazer um podcast no Senac, com professores, com alunos, e num tema de viagem, com minutos para contar. E, enfim, foi um momento na minha vida super desafiador e deu muito certo. Sim. Outros momentos é quando você é convidada para ser mediadora em debates e tudo mais. A partir do momento que você se comunica, você também recebe esses convites. Aí tem que haver um preparo. Claro, você tem que se preparar, você tem que acostumar com câmeras, você tem que se posicionar, ver a melhor cor que você vai vestir, porque quando você vai assistindo, não é, os podcasts, você vai vendo que não, essa cor me apagou um pouquinho. Então, o próprio público, as próprias pessoas vão te analisando. Então, eles já sabem, a Soninha não fica legal de cinza, não combina o cinza com a Soninha. O bege também não, eu mesma me analiso. Então, quando você está, porque eu acho esse estúdio muito alegre. Você está longe, você não está vendo o estúdio todos, mas é um estúdio muito aconchegante, muito alegre. E nós nos sentimos assim, com alegria, assim uma felicidade, porque tem detalhes. Não é uma coisa fria, não é um estúdio assim super profissional. Não, é aquilo que a mulher gosta. A mulher gosta de um enfeitinho aqui, outro enfeitinho ali, uma florzinha lá. E é isso que a Rede Elite tem. Um rosinha pra cá. Um amarelinho pra lá. A mulher, ela tem esse... Eu vou elencar o que você disse, que a mulher, ela tem essa delicadeza, ela tem essa visão de inspirar. Nós somos inspiradoras. Esse microfone, ele não tá bom aqui, ele fica melhor ali. Esse papel não tá bom aqui, ele fica melhor ali. Então ela tem essa visão. Isso é muito importante. Muito importante. Às vezes até a gente exagera um pouquinho, diga, mas... Às vezes exageramos, mas... Mas tem o Japinha, que tem uma paciência comigo. Eu falo, Japinha... Ele tem... Eu falo, Japinha, tira essa câmera da minha frente, eu não quero essa câmera. É maravilhoso. Mas nós, divas, nós somos inspiradoras de moda, de beleza, de trabalho, de maternidade. Nós somos inspiradoras, nós queremos tudo ao mesmo tempo. Sim. Não é? Eu estava ouvindo a minha convidada, ela foi falando, eu já me vi me aplicando botox, arrumando dente, mudando cabelo, fazendo harmonização. Eu já me vi fazendo tanta coisa só para ela bater um papinho, gente. Nós somos assim, inspiradoras, uma inspirando a outra, a ficar melhor, a sermos melhores, né? Até porque a mulher, ela é vaidosa, a mulher... Tem algumas que não são muitos não, viu? Tem algumas que não são muito vaidosas, não. Mas essas também... precisam existir para falar para mim assim, ó, você está exagerando, você está exagerando.
Nós sempre aceitamos uma opinião, um conselho. Um Certo, conselho, é isso a gente mesmo. não se vende. Nós damos conselho. É muito diferente. Porque nós temos que acreditar, independente de beleza, de tudo, no nosso valor. Porque nós mulheres temos muito valor. Sabe, quando você está lavando uma louça na tua casa, quando eu estou lavando uma louça na minha casa, eu sei que eu tenho valor. Sabe por quê? Porque senão aquilo não estaria limpinho, não. Se você está cuidando de uma roupa, se você, querida, está se preocupando com um filho para ir para a escola e tal, você tem muito valor. Alguém faria isso no seu lugar todos os dias? As mães têm muito valor, Sim. As mulheres mães têm muito valor. Com Por quê? certeza. Porque nós temos aquela delicadeza. E mesmo que não seja nem delicadeza, nós temos um sexto sentido incrível. É incrível o nosso sexto sentido. Verdade. Então você tem aquilo, será que tem alguma coisa acontecendo aqui? Alguma coisa não está certa. Alguma coisa eu já pressenti e vai indo. Porque isso é ser mulher. É ser mulher. É nos darmos valor em todas as coisas que nós fazemos. Não é porque eu sou uma comunicadora, uma diretora artística, que eu não vivo o meu dia a dia. Ao contrário. Ao contrário, eu tenho muito trabalho. Né? Muito Tem trabalho. bastante trabalho. Nós temos muito trabalho, não é? Temos. E nós gostamos disso. Porque nós fazemos tudo nos dando valor. Então, se você, qualquer coisa que você venha a fazer, ou ser, não é, Sim. diva, Sim. se dê valor. Nós precisamos nos valorizar. E deixa os outros te valorizarem depois. Mas começa se valorizando por si própria. Se sentindo diva todos os dias. Você pode acordar com o cabelo lá pra cima, sem maquiagem. Não, mas você se olha no espelho, daqui a pouquinho eu vou ficar bem, porque eu sou uma diva. Eu sou uma diva. Eu vou me arrumar, vou colocar aquele vestido maravilhoso, passar aquela maquiagem, colocar aquele salto maravilhoso, aquele salto 15 ou 20, como vocês preferirem. Ou aquele tênis também, esportivo, aquela roupa assim, eu não combino muito com o tênis não, o pessoal fala, mas eu coloco. E tem áudios pra você. Opa, então vamos lá. Surpresa. Oba. Surpresa pro... Oi, eu sou Luana Fabre, cantora e compositora, e venho aqui parabenizar pela estreia do Divas, o podcast. Parabenizar aí a Denise Ribeiro, a Sônia Polônio, por estarem à frente a este programa. E que será, tenho toda a certeza que será muito bacana e aproveitoso para todos. E tenho uma pergunta a fazer. Como que a presença feminina tem transformado o cenário dos podcasts no Brasil e no mundo? Uau! Vamos responder essa pergunta. Como a presença feminina tem impactado nos podcasts e no mundo? Luana, um beijo pra você, querida. Você sabe que o meu carinho e o meu respeito por você é muito grande. Você também, que é uma artista de nome maravilhoso, uma artista de renome incrível, uma excelentíssima cantora, você canta muito bem, você tem presença, é uma mulher, uma diva também de presença, e seu áudio pra mim foi maravilhoso, muito obrigada mesmo. Então, diva, vamos lá. Vamos responder Como essa as pergunta. mulheres, a pergunta foi como as mulheres... Como as mulheres têm, a participação feminina, ela tem impactado nos podcasts e no mundo. A mulher impacta, por quê? Porque ela tem, nós mulheres, nós fazemos um movimento social. Um movimento social que começa pequenininho, porque nós vamos nos agrupando. Você quer vir para a minha associação, você quer vir para o meu movimento cultural, você quer vir para o meu movimento familiar.
nós vamos nos movimentando. Então, o que acontece? Quando você vê, nós estamos no mundo todo como nós estamos agora. Sim. Por quê? Porque a mulher influencia. Então, um podcast, um movimento cultural, como nós estamos falando aqui hoje, abordando esse tema, a mulher movimenta a cultura. Por quê? Porque nós falamos sobre moda, nós falamos sobre livros, nós falamos sobre idiomas, nós falamos da importância de estudo, nós falamos de formação, nós falamos de coisas intelectuais e, às vezes, uma pequena palavra que você possa falar. Hoje é tudo mídia. Então, uma pequena palavra que você possa falar ou alguém falar para você já vai gerar um movimento muito grande. Muito grande. É cultural, é de moda, é de tudo que a gente possa imaginar. Então, a voz da mulher tem esse poder de movimentar o mundo. Tem o poder de movimentar o mundo e principalmente, como eu elenquei no começo do nosso podcast, que aqui a voz feminina, ela é protagonista e ela é sim. Afinal, nós mulheres temos voz, temos vez e temos presença. Então, nós precisamos sim mostrar por que nós viemos, para onde nós vamos e mostrar a nossa essência através da comunicação. Isso é importantíssimo. Eu admiro muito todas as mulheres que coloquem a cara a bater no mundo afora, seja aqui no Brasil, seja no mundo, que enfrentam as dificuldades e mostram para que veio. Para que veio? Seja nos podcasts, nos programas de televisão, em documentários, nos filmes. Então, isso é muito importante. Essa presença feminina, ela veio para abrilhantar, para crescer o cenário dos podcasts. Tanto que há muitas mulheres jornalistas, repórteres, apresentadoras, comunicadoras que hoje estão ganhando seu espaço. E a tendência é aumentar. É porque... se você observar, Diva, o mundo vive... Tudo que Deus criou tem movimento. Tudo. Sim. O mar tem as ondas, o mar se movimenta, as nuvens se movimentam, as flores se movimentam, as árvores se movimentam. Toda a criação de Deus, em toda a criação de Deus, existem movimentos. E nós não paramos, nós estamos sempre em movimento. Sim. Então, isso já é a base do ser humano. Se movimenta. E a mulher, ao se movimentar num podcast, trazendo a sua voz, como você está trazendo, Divas, o podcast já está falando tudo. A mulher vai falar aqui, nessa mesa. E a representatividade também é muito importante. E não precisa ser, né, assim, aquela mulher que se expresse super bem. Claro que existem pessoas admiráveis. Sim. Mas tem aquelas mulheres simples que estão em grandes projetos, trabalhando muito e se movimentando para um mundo melhor, para uma sociedade melhor. Não é verdade? Com certeza. Para ser melhor, para transformar essa coisa dura que nós estamos enfrentando nos nossos dias, que sabe transformar e dar leveza aos nossos dias. Então, isso é a movimentação do mundo, sabe? E a mulher é aquela que abranda. Mesmo a mulher sendo, não sendo assim uma mulher super dócil, uma mulher, ela tem dentro de si um movimento. Eu posso também acrescentar, ela tem o poder da transformação. Ela tem o poder de transformar o ambiente onde ela está, ao menos com a sua voz, com a sua expressão. Ela tem o poder da transformação. Tem. Acorda com uma mulher mal-humorada dentro de casa. Ela vai transformar o seu dia, com certeza. Se você acordar mal-humorada e olhar pro teu companheiro, ele já vai saber,
vai dizer, eu preciso tomar cuidado. Ele vai olhar. Só do olhar dela. E eu preciso tomar cuidado. Hoje, não é, Diva? Hoje eu tenho que tomar cuidado, que a coisa vai pegar. E quando uma mulher acorda muito alegre, ele também fala, eu tenho que tomar cuidado. É verdade. Inclusive, eu quero aproveitar a Luana. Um beijo para você, querida. Beijo, muito Luana. Obrigada muito pela obrigada. sua participação e pelo seu áudio também. Obrigada, Nós fizemos um podcast juntas na Rádio Milênio FM 87,5 no Itaim Paulista. Que linda, o Divas do Luana. Reggae, um projeto idealizado Parabéns. pelo Leroy, meu produtor, diretor, meu esposo, e que foi um projeto muito bacana e foi desafiador também, porque linda. eu não tinha sequer noção da comunicação, de como falar, de como se expressar, e foi uma porta de entrada para mim. O Leroy me lapidou quietinho. Aí ele foi quietinho. Ele foi quietinho. Você não estava percebendo? Não percebi nada. Entendi. Quando eu fui cair na real, ele me lapidou e me passou tudo referente à comunicação, referente à rádio. E através disso, juntamente com a Luana Fadley, fizemos o Divas do Reggae, que foi um sucesso e tenho muito orgulho disso até hoje. E também tenho orgulho do The Lotus Divas, que também foi um podcast incrível, na qual eu tive muita experiência, recebi convidadas maravilhosas, cada uma com a sua profissão, com a sua essência, com a sua representatividade, e que pra mim também foi sensacional. E o Divas, o podcast, que iniciamos ali um pouquinho depois da pandemia, do coronavírus também, que foi uma época difícil para todos nós, e a partir daí iniciou-se a realização desse projeto, na qual também tenho muito orgulho e na qual estou retornando hoje, e tudo isso é feito com muito amor e muito carinho para todos vocês. E para mim é uma honra muito grande estar aqui na Rede Elite de Comunicações. E como tudo o que é bom dura pouco, Soninha, tudo que é bom dura pouco, nós estamos finalizando o nosso podcast. Você viu como passou? Passa muito rápido. Falamos até juntas. Muito rápido. Mas eu quero muito, antes de passar os meus agradecimentos, eu vou passar a voz à Soninha. Eu me sinto muito honrada, mais uma vez, por estar aqui sendo convidada por você no teu primeiro podcast da Rede Elite de Comunicações. Porque eu fiz questão, porque você é muito especial na vida de muitas pessoas, Denise. Obrigada. Você faz com que as pessoas te amem, a tua delicadeza, a tua amizade verdadeira, e por me acompanhar há tanto tempo e sempre lembrar, não, é a Diva. E eu falo, oi Diva. Então essa amizade não só se estendeu fora, mas tinha que trazer todo esse teu potencial também aqui, para que o Divas Podcast continue crescendo e muito. E assim será. Então, eu desejo a você muito sucesso, que você seja muito feliz aqui na Rede Elite, não somente você, mas o Leroy, o Divo, né, que nós chamamos de Divo. E é uma honra, minha querida, e aos teus seguidores, os nossos seguidores, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu carinho, por estar nos acompanhando, nos ouvindo, e lembrando que logo mais, né, nós estaremos no YouTube. E agora, essa é a minha mensagem. E desejo a cada um de vocês um excelente restante de semana aí, acompanhando os momentos com Sônia Apolônio. Sim. E o Divas Podcast logo em seguida. Bem-vinda! Muito bem-vinda à Rede Elite de Comunicações. Ouvir essas palavras de você me engrandece e muito
me inspiram e muito também. Eu creio que aqui é o início de uma trajetória, de um início aqui de um sonho que está se realizando, que está se iniciando agora, e com certeza com o apoio e a participação de todos vocês, ouvintes, internautas, eu tenho certeza de que vai ser um sucesso. Eu quero muito agradecer a todos que mandaram os seus áudios, as suas mensagens, a você que ficou conosco até agora, e aproveito para dizer a vocês que sintonizem também no YouTube da Rede Elite, que daqui a alguns minutinhos esse podcast já estará disponível no canal do YouTube para você assistir. E nos sigam também nas redes sociais, no Instagram da Rede Elite, Divas, o podcast, também nos acompanhe. Acompanhe também o podcast da Soninha, Momentos com Sônia Apolônio, todas as quartas-feiras, das 16 às 18 horas, que tem muito entretenimento, informação e credibilidade. Muito obrigada a todos e até o próximo Divas, o podcast. E o Divas Podcast, das 19 horas às 20 horas. Todas as quartas-feiras. Aguardo vocês na próxima quarta-feira. Muito obrigada. Beijo, sucesso. Muito obrigada. A Rede Elite de Comunicações, Rádio e TV apresentou o programa Divas, o podcast, com Denise Ribeiro.